manhã linda, a gente está saindo de casa e eu estou muito bem acompanhado. Aqui com o meu genro Thiago, que vai filmar, minha filha Naná, que já está filmando e vai filmar embaixo d'água. Atrás dela está a Barbrinha, nossa querida amiga, e a Eva, a namorada do meu filho, que também já caminho aqui, e esse caminho está cheio de capas de livros do Caminho da Graça, porque todos os livros do Caminho da Graça são caminhos, né? As capas. Olha só, está cheio de entradinhas aqui que a gente brinca do Chico tem que fotografar para fazer novas capas de livros, porque cada caminhozinho legal. Olha que coisa linda aí, o contraste de luzes, de manhã cedo na floresta, ali onde a Naná está filmando. Para mim é uma pintura, é uma maravilha. Me explica de novo. Es ist ein schöner Tag. Significa é. Tipo em inglês, it is. It is. Tipo, it is soon attack. Legal. O dia está bonito. Passamos por cima dela, a gente fica apreciando como elas procuram qualquer fresta e não se poupam, né? Bota logo uma flor dessa grandiosa para nem cair pro risco de ser pisada. Uma extravagância divina maravilhosa. Beleza, Churriel. Que maravilha! Que coisa preciosa, rapaz. Olha só, vira pra lá, dona. A luz está pouca, já são 9 da manhã, mas aqui ainda é escuro, o sol não entra. Esse espetáculo abre a maior punk que eu puder aí. Que coisa linda.
gente que precisa digitalizar para fazer avatar. Pela data. Olha só, gente, eu estou há quase 40 anos pregando o Evangelho. Tem muita gente que diz que não entende. Eu agora mudei de atitude. Eu não vou mais pregar fora d'água. Eu só vou pregar embaixo d'água. Pode ser que com aqueles gemidos da jubarça as pessoas me entendam melhor. Eu e a Jubá. Faz parte. Vocês viram o filme Avatar? 2 vezes. É? Eva também. Você também? A Eva viu, nós vimos juntos a segunda vez, né? Ah, vocês foram juntos? Fomos. Adriana, eu, ela e Daniel. Fomos ver com o óculos do 3D. É, a primeira vez eu não vi 3D, a segunda vez eu vi 3D. 3D é muito legal, né? Nunca tinha visto nenhum filme 3D. Eu tinha visto nos Estados Unidos, naquele IMAX. É. Mas quem chegou lá em casa empolgado com o Avatar foi o Matheus, com a Helena. Ele pode assistir. Pois é, foi a primeira vez que eu ouvi falar em Avatar, nunca tinha ouvido falar. E quando ele falou, eu achei que era um filme assim de desenho, de criança. É, eles foram ver ele e a Helena. Foram ver e voltaram para casa. Vovô, Avatar, Avatar, você tem que ver o Avatar. E eu também entrei nessa, de que era só um monte de efeitos especiais, né? Para criança e tudo mais. Aí quando me disseram que tinha quase 3 horas de duração, eu falei, não pode ser para criança. Tem que ter algo mais. Aí o Cristóvão Buarque de Holanda esteve lá em casa e dando uma entrevista, e no meio da conversa ele falou, o senhor já viu o filme Avatar? Aí eu falei que não, ele falou, veja, porque eu queria discutir esse filme com o senhor.
Aí eu não deu para ir naquele dia, fomos 3 dias depois com a Eva e o Daniel. Aí quando saímos do cinema, a Adriana me perguntou: o que você achou? Aí eu falei: para mim é o filme A Missão, com o Robert De Niro de 25 anos atrás, que ganhou o Oscar, feito com efeitos especiais, e eles mudaram os espanhóis agressivos, estupradores do contexto da cultura indígena que havia na América Central, na América Latina e naquele caso aqui na América do Sul, nas Missões do Sul, aqui na região entre o Brasil e a Argentina, destruindo tudo. Porque no mais, o filme apenas bota rabo e índio, pinta de azul, cria efeitos especiais de uma natureza surreal, psicodélica, mas o espírito das relações é o espírito absolutamente indígena, natural. Acho que eles tiveram que botar uma coisa meio infantil até, porque o pessoal anestesiado entender mais, como a ligação que eles tinham com o cavalo, com aquele pássaro. Ter a trança enrolada para poder sentir o que... Para conectar, para plugar. As pessoas não conseguem nem imaginar que realmente só de você montar e sentir o cavalo existe uma energia. E às vezes nem de montar, só de ser, né? A troca está presente em tudo. Eles tiveram que infantilizar mais, porque as pessoas estão mais infantis. Essa era do computador e do plug, tem que enfiar o rabo em algum lugar para... Sem conexão USB não vai. Mas na realidade, o filme não é outra coisa senão uma magia de efeitos especiais maravilhosos, né? Inegavelmente soberbos. Quando a gente não viu 3D, as cores, elas ficam muito mais impactantes, porque o óculos escurece um pouco. Então aquilo é muito mais aquela vívido, árvore das almas, ela brilha de um jeito que quando eu vi com 3D eu ficava fazendo assim, eu falava, nossa, maior diferença. Só que quando você com 3D tira, fica tudo fuzzy. Mas dá pra ver as cores, bem poderosas. Então quando a gente ia saindo, a Adriana me perguntou: o que você achou? Eu falei: é o filme A Missão, versão 2010, com todo esse psicodelismo digital maravilhoso para dar esse choque, com uma linguagem de conectividade USB para a moçada sentir de onde vem a conexão. E os estupradores não são mais os padres espanhóis, nem a aristocracia, nem a realeza espanhola querendo ouro. Agora já tem toda essa configuração do militar americano, né, com aqueles tancões, projetaram para o futuro um pouco mais, mas um futuro até nem tão ficcional, porque na perspectiva ali o que é? São quantos anos para frente? 2000 e tanto para frente, são algumas décadas para frente. Daqui a algumas décadas para frente os nossos aparatos de locomoção humana vão estar já bem mais sofisticados do que aqueles ali. Mas de fato é A Missão 2010, se eu tivesse que chamar o filme de alguma coisa. Porque é a mesma violência, a mesma destruição, e os nativos são os alienígenas. Que é o que o filme tenta mostrar, como a nossa civilização é tão burra, tão entupida, tão sem memória, tão idiota, tão brucutu, tão desalmada, que o alien é o nativo. A gente tem a capacidade de chegar de qualquer lugar, em qualquer lugar, e transformar o que existe na coisa alienígena. Nós é que somos os donos do estupro. O existente, o autóctone, ele é só um alienígena que estava ali para ser desbancado. E eles não fizeram nem questão de multidimensionar a viagem para Pandora. A única coisa que se dimensiona ali é o Avatar, que está dentro de um casulo aqui e se projeta lá. Mas na hora dos aparatos de guerra invadirem, o indivíduo pode ir ele mesmo, com o aparato dele mesmo, para um mundo real aqui mesmo, nesta dimensão, e fazer a destruição que ele queira. A única conexão que não é linear
é aquela do Avatar que se projeta para lá para ficar parecido com eles e criar um ponto de contato. É também uma estratégia de cooptação que não deu certo no caso do cara por causa do amor e da grande descoberta que ele foi vendo do significado de que aquilo que era a vida, não era... A missão dele era anti-missão, a grande missão dele era boicotar a missão original e fica lá. Ainda mais para um paralítico, que no mundo real não poderia nunca fazer... Né? Coisa nenhuma, estava banido das funcionalidades. Escolhas. E uma outra coisa interessante, ali na coisa toda, é que o nome do lugar é Pandora, né? E eles associaram o mito de Pandora, porque quando você abre a caixa de Pandora, começam a sair da caixa de Pandora todas as desgraças, que é uma história de amor. Dois irmãos se apaixonam por Pandora, e a Pandora acaba ficando com um deles. E o outro, que fica cheio de ódio, resolve abrir a caixa dela. Aí quando abre, começam a sair todas as desgraças. Sai a arrogância, a soberba, a inveja, a ganância, a cobiça. Tudo isso vai saindo e o mundo vai se enfeiando. Então, antes que o mundo virasse o inferno, ela fechou a caixa para preservar lá dentro a esperança, a fé e o amor. Porque se aqueles três saíssem, acabava a vida. E o filme faz mais ou menos isso. No meio daquela confusão inteira, o que se preserva é esse vínculo de amor, né? No fim, aquela civilização é preservada no meio da mortandade toda porque duas pessoas e mais pessoas se conectam, não deixando que o amor desapareça, porque se sumisse, acabava o paraíso, né? Nem só o amor dele por ela, né? Mas ele percebeu também deles todos. O amor deles. Olha, para ser franco, os cristãos, a criação toda, os cristãos, os budistas, os taoístas e quem você quiser, os islâmicos, nunca inventaram um rito de demonstração eucarística de amor e de fraternidade como esse filme. Quando os quatro botam as mãos um no ombro do outro e vai formando aquela comunidade inteira. Aquela é uma conexão. Aquele ali é um dos ritos mais lindos que eu já vi. Na hora que eles estão abraçados, dançando assim. O cabelo deles, que é o USB, tá no chão, fazendo uma luzinha. Tipo, eles estão todos conectados ali na raiz daquela árvore. Eles se plantam naquele vínculo. No mesmo propósito. Isso é que é maravilhoso. Então, para mim, do filme, esses elementozinhos pequenos é que foram a riqueza dele. E se eu tivesse que chamá-lo de alguma coisa, seria a Missão 2010, Pandora. Porque vocês que não são dessa geração, vocês não viram, né? A Missão. A Eva não era nem nascida ainda, o Robert De Niro era novinho. O Jeremy Irons. Com Jeremy Irons. Também, De Niro, Jeremy Irons, que é um padre angustiado, sofrido, porque ele é o cara que consegue enxergar as duas dimensões. O interesse explorador do Vaticano e dos espanhóis, e de um lado, a angústia, a dor e a violência que os nativos estavam sofrendo, né? E ele fica ali naquela agonia de alma, e o De Niro é o sujeito que banca contra a igreja, embora ele fosse um sacerdote, né? Vale a pena todo mundo que viu Avatar assistir agora A Missão. É só A Missão. A Missão, com Robert De Niro. Pega e assiste. Na década de 80, você devia estar nascendo quando ele saiu. Foi um filme extraordinário. Eu discuti muito esse filme em congressos de pastores. Na Vinde, a gente passava para o pessoal se enxergar, para ver se dava aquele choque. E as pessoas viam o que a religião faz quando chega. Como ela atropela, mata, desrespeita, desconsidera, torna tudo pagelança, torna tudo feitiçaria. Olha para a cultura, para o amor transformado em modos daquele grupo e como é diferente desses modos adoecidos
da burguesia cristã aviadada, aí querem transformar um índio num bando de italiano viado, francês viado, e padreco, essa coisa toda. A mesma história se repete aqui, e é um ciclo que não tem fim. Enquanto o homem for como o homem for, qualquer outra criatura pensante vai ter que se inferiorizar a ele, porque ele não admite inteligência que não emburreça de ódio como a dele. E é uma coisa horrorosa, né? Agora, enquanto isso, a gente está nesse lugar lindo, e o Bateuzinho, quando chegou aqui, foi logo dizendo: vovô Avatar. Falou? Avatar. Aí eu já comecei. A gente ficou brincando de Avatar. Ele já, vovô Avatar de você que é um Avatar aqui, meu amor. Assim que eu cheguei, a gente deitou na rede, esticou a rede assim, deitou assim, e ficou com os braços assim, como se estivesse naquele pássaro do Avatar. Aí um em cada rede. E eles conseguiram fazer umas criaturas muito lindas, né? Muito lindas. E horrorosas. São feios e belos. Feios e belos. São fascinantes. Não tem nada a ver com... Eu vi um cartaz do Avatar, aquela cara azul. Falei, negócio de ficção, futurista. Não vou ver esse filme não, nem me interessei. Aí um amigo nosso lá do Rio, Daniel, que falou: cara, Avatar é muito bom, já vi, vamos ver de novo? Eu falei: bom, se ele quer ver pela segunda vez, não deve ser tão ruim. Eu fui sem a menor expectativa. Eu fiquei extremamente comovida. Eu achei lindo. E ele tem umas mensagenzinhas que são meio infantilizadas, mas que eu achei lindas. Tem uns clichêzinhos, mas tem que ter, né? Hollywood, para vender 1,5 bilhão tem que ter clichê. Ele faz aquela oração que ele pede pra árvore ajudar ele de alguma forma, e a menina chega e fala: não, ela não interfere. Ela é imparcial, ela não interfere, ela só interfere a favor do equilíbrio, né, da natureza. Aí ele falou: bom, então eu tô numa boa, porque o desequilíbrio chegou. Porque... Isso acontece com muita gente, é isso que você falou, o homem sempre quer se sobrepor a tudo que existe, né? Porque ele tem inteligência para isso, então ele usa para se sobrepor. Ele tem além de inteligência, ele tem esses 2 dedos pinçados que fazem a diferença. Porque no dia em que a verdade aparecer e a gente for descobrir que entre os supostos racionais nós fomos as criaturas mais irracionais possíveis, só com um poder de operacionalização do pensamento pelos mecanismos e aparatos da tecnologia física que a gente tem, nós vamos nos chocar. Porque nós estamos longe de sermos, até aqui na Terra, as únicas criaturas com capacidade de percepção, de reflexão, não do tipo de pensamento, porque cada forma de inteligência desenvolve tipos de pensamento e lógicas diferentes. As premissas das lógicas mudam conforme a natureza do ser e da instintualidade de sobrevivência. Mas nós não somos os únicos inteligentes. Isso era uma pressuposição do positivismo e do racionalismo dos séculos anteriores. Não dá mais para estar vivo hoje com esse acervo de conhecimento, de pesquisa sobre inteligência animal, e a gente continuar pensando que nós somos os caras que pensamos e as outras criaturas só intuem, só tem instinto no máximo, não tem nenhuma outra coisa. Hoje a gente sabe a inteligência brutal dos porcos, inteligência brutal dos golfinhos, inteligência brutal de alguns animais como araras e papagaios. O polvo tem uma inteligência assustadora. O pressuposto da inteligência dele é que é diferente da nossa. Os pressupostos mudam. Outro dia eu estava vendo um golfinho num teste de inteligência. E, por exemplo, papagaio. Eles já treinaram alguns papagaios que conseguem desenvolver processos associativos e lógicos de uma criança de até 4 para 5 anos de idade. Isso com as categorias de pensamento da gente. Ele está tendo que fazer uma adaptação à nossa para poder dar aquela resposta. O golfinho, outro dia, eles pegaram um golfinho e queriam saber qual a capacidade que o golfinho tinha de se reconhecer como ente individual, diferenciado de outros golfinhos.
Aí eles puseram um espelho dentro de um tanque. E aquele golfinho nunca tinha visto um reflexo daquele de um espelho. Soltaram o golfinho. Quando ele viu aquela coisa, ele correu para frente do espelho. Aí na frente do espelho ele se identificou. Quando ele olhou, ele viu um outro igual a ele, mas pensou que era um similar e não ele. Aí ele ficou na dúvida. Aí ele começou a fazer movimentos. Aí ele viu que a simetria e o acompanhamento dos movimentos era perfeito demais para ser de um outro. Isso não demorou mais do que 10 segundos, a lógica toda. Uma criança de 2 anos demora muito mais tempo para chegar a essa conclusão. E ele foi e viu que para ser tão certo e sincronizado só podia ser ele. Aí conclusão, aí ele chega, aí ele começa a se examinar em áreas que ele nunca tinha se visto. Aí ele começa a virar. Aí os cientistas ficaram tão chocados que eles fizeram, sabe o quê? Pegaram o golfinho de volta, pintaram uma cruz nas costas do golfinho. Aí quando o golfinho sentiu que tinham mexido nele, que alguma coisa tinha sido tocada, ele foi correndo lá e ficou assim, ó, virado, até que ele chegou à cruz. Uma criança de 2 anos demora muito mais tempo para fazer essa relação, especialmente se vira um espelho pela primeira vez na vida. Dependendo da cultura, se for um índio, pode até ficar com medo de sair correndo. O golfinho não teve essa crise. Identificou, viu para que serviu. Isso é uma forma de inteligência absolutamente extraordinária. Essa árvore aqui está viva. Na década de 50, os russos desenvolveram um aparelho para medição de vibrações distintas e eles colocaram eletrodos em árvores. Botavam um facão na mão de um cara e dizia, vai lá com a intenção de cortar a árvore. Ele ia com a intenção de cortar a árvore e gritava. Ele media a intenção. Vá lá só fazer carinho na árvore. A vibração da árvore é uma outra completamente diferente. Então quando Paulo diz que a natureza geme do dia da criação, da redenção, porque hoje ela está sujeita àquele que a sujeitou. Quem sujeitou a natureza fomos nós que fazemos essa desgraça avatariana, esse estupro. Ela guarda o dia da redenção. Os salmos, os profetas estabelecem conexão entre todas as coisas. Por exemplo, o profeta Oséias diz que porque a sociedade humana é cheia de ódio, de amargura, de raiva, de homicídio, de sequestro, de violência, de guerra e de egoísmo, as aves sofrem nos céus, os animais do campo perecem, as sementes se encolhem e não querem dar o seu fruto, e estabelece uma conexão total entre todas as coisas. Os salmos chegam a dizer que as árvores aplaudem, a gente fica pensando que é só assim um hiperbolismo poético, ou quando existem aquelas frases na Bíblia o tempo todo que diz toda a terra está cheia da sua glória, as alimárias do campo louvam ao Senhor. No dia que a gente se desentupir, que nós somos cegos, surdos e mudos, nós somos os caras mais entupidos e não percebemos. No dia que a gente se desentupir, nem que seja na passagenzinha, quando esse corpo de morte perecer e eu tiver alguns átomos de percepção e eu vir o encantamento desse mundo, que ainda não é nada, eu já vou me chocar, porque de fato toda beleza que está aqui, mesmo com os meus olhos abertos, ainda não é nada perto da que me aguarda. Porque o Paulo diz, citando o Velho Testamento, o que olhos nunca viram, o que os ouvidos nunca ouviram e o que nunca subiu ao coração de homem nenhum é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus já nolo revelou pelo Espírito Santo, significando dizer que mesmo aqui eu posso começar a ter os meus olhos abertos para ver o que olhos não veem. Posso começar a ter os meus ouvidos abertos para ouvir o que os ouvidos não ouvem.
e posso começar a ter um coração dilatado para discernir o que nunca sobe ao coração de homem algum, como a van premier, mas essa coisa só vai se planificar quando eu largar esse casulo de limitações imensas, né? Que está mais limitado do que preciso. Pode se abrir ainda estupidamente, mas tudo à nossa volta trabalha para fazer a gente ficar pequeno. Tudo. E a gente se deixa facilmente. Ah não, a gente chama de cultura, a gente chama de moda, a gente chama de tá rolando. O falou, eles não querem, você vai oferecer o quê? Cerveja, calça jeans? Eles não estão interessados. Não, nada disso. É tanta besteira. A gente vive cercado de lixo. Mata por isso, luta por isso e diz, estou bem sucedido quando acumulou essa porcaria. Mas eu acho que a gente pode aproveitar Avatar, né? Você não quer fazer um sonzinho aí, não? A Eva não toca, Eva? Mas a Bárbara tira uma onda? Tira uma onda de pegando. Ai, meu Deus. Tô cansada. Toca aquela que você fez pra sua mãe. Eu fiz pra você, pra mãe dela. Ah, é? Maravilha. Dani, entrega essa câmera aí, eu deixo ela parada aí no chão. Deixa ela parada aí, vem fazer um sonzinho aqui, Dani. Ele tá balançando a dele assim, consentindo. Ele diz, tá legal. Ele deu uma balançada ali. Ó, eu quero fazer tudo sem edição, hein? Deixar tudo sem edição. Só aquela parte do... É. Eu falei. Sem o nosso segredinho. Vem cá, Dani. Tá ficando lindo já aqui, né? Tá. Oh, pirates, yes, robots, serve them to the merchant ship. Minute after they took I from the bottom of the spread, but my hands are made strong by the hands of the Almighty.
went forward in this generation, triumphantly, want to help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. Not but ourselves can free our minds. Have no fear from atomic energies, 'cause I'm them can't stop at the time. How long shall to kill our prophets while you stand inside them, Lord? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Sabe aquela do Marley que fala que a Babilônia vai cair? Ah, ele fala em várias músicas que a Babilônia vai cair. Você lembra de alguma aí? Deixa eu ver. O Davi e o Vitinho adoram cantar. Agora sim, pra lembrar qual é. Tem uma que é um grito rápido, é uma curtinha. É só Não sei, agora sim eu não sei. Mas vamos ver uma aqui. Pô, o vídeo tá toda vou vivendo assim do jeito que dá, mas sem tirar ninguém. As chances que tenho vou segurar. As que me fazem bem. Calma, amizade, não vou te passar. Se você quiser, estendo a mão. Aonde tu quer ir, também quero estar. Tamo na mesma direção. O vento que sopra bem devagar conduzirá a nossa embarcação. Se me perguntar onde vou chegar, tô a caminho de Sião, tô a caminho de Zion, tô a caminho de Sião, tô a caminho de Zion, tô a caminho de Sião. Eu tô a caminho de Zion, tô a caminho de Sião. Stop to be dub dub yada ya. Maravilha! E eu tô a caminho de Sião também, vou dar um pulo. Gelado com gelado, gelado de baixar. E agora a caminho de Sião. Vamos lá.
isso no Brasil. O Brasil está lotado de lugares lindos como esse, o brasileiro não conhece. E os que conhecem não dão a menor bola, destroem. Aqui neste lugar, por exemplo, já tem gente querendo fazer condomínio, uma desgraça, é um desrespeito pela criação extraordinária, uma cegueira visual, percepcional, que não tem tamanho. Nós, humanos, nos transformamos em seres alienígenas, brutais, inadequados ao planeta. Nossa presença aqui é pura devastação. É como uma invasão de demônios no paraíso. Foi isso que a gente conseguiu fazer. Interessante é que você entra nessa água aqui, como em muitas outras águas do mundo onde eu já estive, inclusive na minha terra, no Amazonas, onde eu estou o tempo todo, e os peixinhos ficam vindo comer na tua perna, tentar tirar alguma coisa, casquinha, pele, coisas diversas. Dá uma pequena agoniazinha quando eles começam a morder, para quem é impressionado, para quem não é, é uma delícia. Na Turquia, por exemplo, você entra em determinadas piscinas termais com peixinhos especiais que ficam mordendo a sua pele para fazer limpeza de pele. E tem gente que sofre de psoríase e outras doenças de pele e vão lá porque eles fazem um serviço melhor do que o de qualquer médico e curam. Eu, como estou com a perna cheia de machucadinhos esses dias, estou aqui deixando eles fazerem a festa, não é o primeiro dia. Já desde o dia que eu cheguei que eles estão aí fazendo o que eles querem, eu acho uma delícia. Toda vez que eu olho para eles, eu me lembro de Jesus, não tem nada para o que eu olho que eu não lembre de Jesus. Eu olho para eles e eu me lembro de Jesus, não por causa do símbolo cristão dos peixes, do peixe como o acronîmio da expressão Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Filho de Deus, como os cristãos primitivos usavam. Eu olho para os peixinhos e o que eu me lembro mesmo é do Evangelho. É de um episódio que está em Mateus, no capítulo 18, quando se diz que Jesus ia entrando em Cafarnaum com Pedro e os outros discípulos e apóstolos, e os cobradores de impostos vieram até Pedro e perguntaram a ele: porventura não paga o vosso mestre o imposto do templo, o imposto das 2 dracmas, que era um imposto caro, a dessa? E Pedro disse: certamente paga, certamente sim. E quando Jesus viu a conversa de longe, ficou quieto dentro da casa onde estava, assim que Pedro entrou, Jesus lhe perguntou: Simão Pedro, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos? Dos seus próprios filhos ou dos escravos? E Pedro disse: certamente dos escravos. E Jesus disse: logo, estão isentos os filhos. Mas para que nós não os escandalizemos, para que eles não fiquem dizendo que eu sou um sonegador de impostos, conquanto esses impostos quase todos sejam uma brutalidade de uso para bem comum extremamente questionável na maioria das vezes, ainda assim nós não nos escandalizamos, a gente paga o que é de César, César, o que é de Deus, a Deus. E disse a Pedro: vai, aqui adiante, isso aconteceu em Cafarnaum, bem na frente do mar da Galileia, a casa de Pedro era à beira-mar. Jesus disse a Pedro: vai ali, joga o teu anzol no mar da Galileia, e o primeiro peixe que fisgar, puxa-o, e puxando-o, abre-o. Dentro dele é um peixinho que está entalado. Dentro dele tu encontrarás um estáter. O estáter era numa patacona, uma moeda
que dava para pagar 2 impostos, o de Pedro e o de Jesus. E Jesus disse, então, ao achares o estáter, vai e paga por mim e paga por ti. E foi o que Pedro fez. Hoje, o que eu queria falar com você é muito mais singelo do que qualquer coisa relacionada a poder público, a impostos, arbitrariedades, tudo isso fica por outra hora. É até blasfêmia falar disso aqui nesse paraíso. O que eu quero falar com você é sobre os peixinhos, sobre cada entezinho desse, cada piabinha dessa na natureza. Cada uma delas tem nome para Deus, cada uma delas existe. E Jesus sabia que no mar da Galileia tinha uma que tinha engolido um estáter e estava entalada lá dentro d'água. E Jesus disse, vai, joga o teu anzol, porque ela virá para ti. Quando tu atirares, tira o estáter, paga o imposto por mim e por ti. Mostrando a vincularidade, a vinculação de Deus com toda criatura da criação. Eu acho isso de uma beleza extraordinária, especialmente porque eu sou um homem simples de fé. Eu não fico em complexidades e complexificações idiotadas. Quem crê em Deus já admite o absurdo de saída. Deus é absurdo. Quem diz eu creio em Deus e diz não, isso não é absurdo, tem que descrer de Deus. Quem crê em Deus está aberto para o absurdo. Quem crê em Deus fica totalmente científico, ou seja, aberto para examinar tudo. E meu coração é assim. Eu não tenho a menor dúvida de que não só esses peixinhos têm conexão com tudo mais à volta, como poderiam ter muito mais comigo se eu não fosse um ser todo entupido desse lixo civilizatório e das minhas manias racionais emburrecidas, da minha perda de percepção e de intuição. Mas em relação a Deus, em relação a Jesus, tudo isso aqui existe em Deus. Olhe para esse lugar lindo. Você pensa que isso existe fora de Deus? Não existe nada, não existe nenhum universo, nenhum mundo paralelo, não existe um único ente que aconteça de existir fora de Deus. Deus não é apenas o Criador de tudo. As coisas todas não foram apenas criadas para Ele e por Ele, mas todas as coisas foram e são criadas nele e são mantidas nele. Eu estou sentado em Deus. Esta água existe em Deus. Tudo existe em Deus. Deus não é este galho, mas Ele está imanente neste galho. Totalmente. E este galho existe em Deus. Eu me lembro de um dia que eu estava com os meus filhos, eles ainda bem novinhos, na praia, em Camboinhas, na região de Niterói, e eles me disseram, papai, a gente queria ver uma coisa que Deus fez, a gente queria ver um milagre. Aí eu os levei para uma rocha, a Pedra do Pampa, aliás, em Itacoatiara, e me deitei na pedra, falei, deitem aqui comigo. E eles deitaram, eu falei, vocês perceberam? E eles me perguntaram o quê? Eu falei, nós estamos sentados em Deus. Uma pedra de Deus, em tudo de Deus. Tem nada que a gente faça que não seja em Deus. Eu existo em Deus. Outro dia eu estava vendo um filme desses de terror, não me lembro mais qual é o nome, acho que é A Última Profecia, onde toda hora um demônio lá dizia assim, padre, Deus não está neste lugar, Deus não está aqui. E eu dava umas gargalhadas e dizia, seu bobo, Deus não está aqui no sentido de que é aqui, que é aí onde vocês estão, vocês só estão fazendo diabrices,
O que você não sabe é que aqui está em Deus. Deus não está aqui, mas aqui está em Deus. Deus não está aqui, porque no aqui vocês estão fazendo ódio. Mas apesar de estarem fazendo ódio aqui, aqui existe em Deus. Aí você diz, bom, o que isso tem a ver com os peixinhos? O que isso tem a ver com os meus peixinhos? É que Jesus conhecia aquele peixinho entalado. O que eu estou querendo dizer é que Jesus conhece seus entalamentos. Você não está sozinho. Seu pai pode não reconhecer você, sua mãe. Se você sair de casa e voltar 20 anos depois andrajoso, sem dentes, todo cheio de pereba, talvez a sua mãe não reconheça você à distância. Sua esposa pode já não reconhecer você. Você pode estar magoadíssimo porque criou filhos com amor e hoje eles não reconhecem você. Você tem amigos que trazem sustos a você porque você achou que era por eles conhecido. De repente descobre que eles tratam você como um total desconhecido. A gente desenvolve vínculos, frequenta uma igreja, acha que o pastor, o padre, o sacerdote, o líder, o xamã, o pajé do grupo, seja lá o que for, se importa com a gente, ele nunca decora teu nome, nunca sabe quem você é, nunca lembra do seu problema, não está nem aí, exceto para a única coisa que eles se interessam, que é essa criatura humana chamada mamon, dinheiro. E o coração vai ficando triste, amargurado, deprimido, solitário. As depressões vão se instalando, aí surge a tal síndrome do pânico, que é de fato um sentimento de orfandade cósmica, de desamparo total. É a síndrome do pânico. Sem que você de fato perceba que aquele que conhece os entalamentos dos peixinhos, de todos os peixinhos, conhece o seu entalamento, conhece o que está atravessado em você, conhece o que não desce, conhece o que está matando você aí dentro. E a mensagem que ele tem a você hoje é simples. Aquilo que está matando você, nas mãos de Jesus, arrancado de dentro de você e vindo para as mãos de Jesus, pode realizar bem no mundo. A única coisa que interessa nesse dia, nessa manhã, é se você quer ter a simplicidade dos peixes que se deixam puxar por Deus. Ou se você quer continuar entalado, nesse entalamento desgraçado onde você se encontra sem mobilidade para mais nada, não consegue nem comer e nem viver, porque a sua alma está paralisada pelos entalamentos de valores que podem ter significado para outros, mas dentro de um peixe é a própria morte. Eu queria, neste dia, quando você está me vendo em Brasília pela TV Brasília, outros em outras estações, alguns estão assistindo no nosso canal na web, na vemvtv.com.br, onde quer que você esteja me vendo. Eu quero orar por você, com o carinho de Jesus pelos peixinhos que ele conhece o nome, pelo carinho de Jesus pelas criaturas entaladinhas, que ninguém sabe, ninguém vê, ninguém reconhece, mas ele chama pelo nome e ele quer salvar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela maravilha desse encanto, desse líquido precioso que tu tomaste como exemplo, metáfora e realidade de quem tu és, daquilo que tu serves, que é a água da vida. Quero te agradecer pelo espetáculo da tua criação, de todas essas luzes, das tuas criaturas, de todas elas, das que a gente acha lindas e das que a gente não acha tão bonitas, mas que tu achas espetaculares. Tu és o Deus das baratas também, não só dos pavões. Tu és o Deus de tudo e de todos.
Todas as coisas existem por tua causa, pro louvor da tua glória. Tu habitas o meu coração, eu sou tua morada. Tu habitas esses santuários todos. Eu existo em ti. Toda a minha vida acontece em ti. Tu estás ao meu lado o tempo todo. Eu é que muitas vezes não estou do teu. Te ter ao nosso lado é comum. Nós estarmos ao teu lado é que é extraordinário. Porque frequentemente a gente anda os nossos caminhos e tu vens porque tu és misericordioso. Mas a gente vai se distanciando do chão do teu amor. Eu quero pedir que nesse dia tão lindo aqui e em qualquer outro lugar onde as pessoas estejam me vendo e ouvindo nessa oração de olhos abertos, porque me dá vergonha de fechar os olhos quando a inspiração toda está à minha volta e dentro de mim. Eu te peço, nesse dia, em nome de Jesus, que os deprimidos sejam visitados pela água da vida, que haja um frescor de água, refrescando a alma cansada, que tu alivies os corações, sobretudo que tu dês consciência às pessoas de que tu as conheces pelo nome, que os entalamentos delas não te são desconhecidos. Eu quero te pedir, Jesus, desentala hoje todos os teus filhinhos entalados e permite que cada um reconheça que em ti existe graça e libertação para qualquer situação da vida. É o que eu te peço com toda a minha alegria, em teu nome, Jesus, te dando graça por essas fontes de água viva, por essas piscinas de limpidez, por esse resto de paraíso. Graças a Deus, aqui não é Pandora, é a terra. Mas permite que a gente não transforme a terra no inferno, porque essa é a direção na qual a humanidade está caminhando, na direção da infernização do paraíso. Tira o inferno de dentro de nós, tira o inferno dos nossos pensamentos e a terra será salva. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente boa, vou parar aqui. Você vai ouvir alguma coisa que o Tiago vai botar na sequência. A gente continua por aí. Bye, bye.